Seja bem-vindo ao seu devocional de todas as manhãs, Café com Graça no ar. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, que você tenha um dia extraordinário. E estamos começando mais uma reflexão bíblica para te ajudar na sua vida espiritual. E estamos aqui, Pastor Fábio, para te abençoar. E eu espero que você possa receber essa palavra e compartilhar com mais pessoas. Então já clica aí no like, já compartilha com seu grupo de família, seu grupo da igreja. Você que não faz parte deste canal, já se inscreva, já aperta o sininho para receber mais mensagens como essa. O devocional de hoje está inserido no livro que leva o nome de João, é o Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João. Uma passagem bem emblemática, conhecida, mas que traz uma revelação poderosa para todos nós, pois o tema do devocional de hoje é o Deus que está sedento. O Deus que está sedento. Será que Deus ele sente sede? É isso que nós vamos refletir hoje no nosso devocional. O capítulo é de número 4, o verso é de número 7 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João, que nos diz assim: veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. O encontro de Jesus com a mulher samaritana é uma das passagens mais lindas neotestamentárias e traz-nos revelações assim extraordinárias. No pano de fundo dessa reflexão existe um cisma entre os judeus e os samaritanos. Esta mulher é uma mulher samaritana e ela é pega de surpresa aonde um judeu, Jesus, está pedindo para ela água para beber. Isso porque os judeus não se davam com os samaritanos mediante um problema, uma divisão, uma ruptura que aconteceu há muitos anos atrás. Jesus, ele resolve se encontrar com essa mulher para quebrar com essa cisma, para acabar com essa divisão. Jesus, ele vai ao encontro dessa mulher para trazer uma nova perspectiva de convivência entre dois povos. O encontro de Jesus com a mulher samaritana é um dos diálogos mais impactantes que nós encontramos no Evangelho. O Criador, fonte de todas as coisas, se coloca na posição de quem pede água à criatura. É o Criador pedindo água à sua criatura. Há aqui um paradoxo profundo. O Deus autossuficiente se fez vulnerável para alcançar o coração daquela mulher. Esse pedido que ele fez, aparentemente simples, dai-me de beber, carrega um valor pedagógico e teológico extraordinário. Deus nos encontra a partir das nossas necessidades mais básicas, para revelar a sede mais profunda da alma. E sobre essa reflexão nós vamos caminhar. Em primeiro lugar, o Criador que se esvazia para pedir. O verbo grego ali, dar, é didomi, que indica uma oferta voluntária, não imposta. Jesus não exige àquela mulher que dê água, mas Jesus pede, mostrando que o Deus encarnado assume a função de servo. A primeira percepção que nós temos é um Deus que se coloca diante daquela mulher e se iguala em necessidades para criar um diálogo, para criar uma interação e fazer com que ela perceba as suas necessidades e quem estava ali pronto para assisti-la, pronto para supri-la. Deus pediu a Abraão e Isaque, lá em Gênesis 22, o Criador que nada precisa, pede a um homem um ato de fé. E por causa disso, ele toma essa atitude para revelar o seu plano maior. Deus poderia muito bem levar Isaque, mas ele pediu a Abraão que tal coisa o fizesse. Nós percebemos que Elias aparece pedindo à viúva de Sarepta um pouco de água, um pouco de pão, lá no 1 Reis, capítulo 17, fazendo o que no pedido humano
estava ali escondido a provisão divina. Perceba uma coisa, quando Deus pede algo, não é porque Ele precisa, mas porque Ele deseja nos envolver no seu propósito. O que Ele pede é, na verdade, a oportunidade de nos dar mais. Deus nada tira de nós que não seja para nos dar a si mesmo em maior medida. Vou repetir isso aqui. Deus nada tira de nós que não seja para nos dar a si mesmo em maior medida. Aquele que está pronto para requerer de nós alguma coisa tem muito mais para nos dar. Eu costumo dizer e tenho batido nessa tecla que as nossas maiores vitórias em Deus não estão atrás de conquistas, mas sim das nossas renúncias. Nós precisamos estar atento para entender aquilo que Deus pede de nós, porque sempre que Ele pedir algo de você, é porque Ele tem algo muito maior para lhe conceder. Faz sentido? Em segundo lugar, a vulnerabilidade como ponte de missão. Jesus, aparentemente, humanamente falando, estava cansado. Ele mostra ali o seu caráter humano. O evangelista João, ele enfatiza que a encarnação, ela não foi teórica, mas ela foi plena. Jesus é o verbo vivo que viveu entre nós, o Deus que se humilhou, se despojou da sua glória para viver entre nós. Essa ideia de mostrar a sua vulnerabilidade tinha um motivo: nos atrair. Moisés, ao se sentir incapaz diante do chamado, lá em Êxodo, capítulo de número 3, ele encontra em sua vulnerabilidade a dependência de Deus. Paulo, confessando sua fraqueza como espaço para o poder de Deus, porque a Bíblia diz que o Senhor, Deus, se aperfeiçoa na nossa fraqueza, mostra que a nossa vulnerabilidade ela é muito mais forte do que a gente imagina. Isso mesmo. Quanto mais diante de Deus a gente se desnuda e mostra as nossas vulnerabilidades, Deus nos convida a depender dele. E é isso que o Senhor nos ensina. A missão não se cumpre com máscaras de autossuficiência, mas com autenticidade de quem também tem sede e depende de Deus. Deus não está procurando homens fortes, poderosos, autossuficientes. Deus está procurando homens e mulheres que, com todas as suas virtudes, entendem que sem Deus não podem fazer nada. Nada temos, nada podemos e nada faremos se o Senhor não estiver com a gente. A maior força do cristão está em admitir sua fraqueza diante de Deus. Porque todas as vezes que nós nos colocamos na posição de limitados, Deus ele assume o seu poder naquilo que ele é melhor. O Deus Todo-Poderoso que estará nos sustentar. Eu quero convidar você que está nesta live, você que está agora pela manhã, você que vai assistir ou ver essa live depois, você que está recebendo essa live por alguém que lhe enviou. Deus ele não está procurando a sua força. Deus ele quer a sua verdade. Deus ele quer que você se entregue a Ele por completo, dentro das suas vulnerabilidades, para que Ele possa trabalhar em você e através de nós, com sua força, fazermos mais do que vencedores. Deixa eu aproveitar essa oportunidade para te fazer um convite especial. Está vendo aqui esse cartaz que está surgindo? É a oportunidade que Deus está te dando para que você se capacite e para que você melhor faça a obra de Deus. Eu abri meu curso online, mais um novo trabalho produzido, que é Aprenda a Pregar. Isso mesmo. Você terá a oportunidade de estar comigo em alguns encontros online, aulas gravadas, material didático, livro de presente, com um valor muito pequeno. O valor do curso não paga nem a pizza do final de semana. Para que você possa ser instruído como olhar para as Escrituras, aprender a extrair o significado dela, elaborar um sermão, ter a capacidade de falar em público, porque nós vamos falar de oratória, como perder o medo de falar, quais são as técnicas e fazer a aplicação do texto. Tem muita gente que olha para o texto e se perde, não sabe interpretar, nós vamos falar sobre isso. Pessoas que não sabem preparar uma mensagem, nós vamos falar sobre isso.
pessoas que têm medo de falar em público. Nós vamos falar sobre isso. Você vai estar preparado para falar para poucas pessoas no seu GC, no seu núcleo familiar, na sua célula, na sua família, na sua reunião, onde você está inserido na sua comunidade, bem como falar em cima de um púlpito, pregar a mensagem na sua igreja, ser convidado para ministrar. E você que já prega, você que já está na labuta da pregação, esse curso também é para você, para aperfeiçoar as suas técnicas e para que você possa melhor ser usado por Deus. Está aqui o cartaz, o link está no nosso grupo fechado e nós temos uma promoção especial para quem se matricular essa semana. Existe um valor do curso, especialmente para quem me acompanha aqui nos devocionais, para quem me acompanha nas redes sociais, e que nós estamos com um valor bem reduzido. Se você quiser fazer parte e destravar esse desejo tanto que você tem de pregar o Evangelho para a multidão ou para poucas pessoas, está aqui o cartaz, clica no link que vai estar no nosso grupo fechado. Se você não está no grupo, me chama no WhatsApp, me chama no meu Instagram. Eu vou mandar para você fazer parte deste exército que se levantou para pregar o Evangelho. Vamos juntos? Em terceiro lugar, a pedagogia divina do diálogo. Jesus já nos ensinou o quanto é importante o fator comunicação, o fator do comunicar-se, do conversar, do dialogar. Jesus nos ensinou isso. Isso nós precisamos levar para todas as nossas relações. O pedido de Jesus, ele abriu espaço para uma conversa transformadora. Ele não inicia com imposição doutrinária, mas com uma necessidade simples. Esse é o método da encarnação. Deus que fala a linguagem do homem. Você lembra que Deus perguntou a Adão: Adão, aonde você está? Ou você não sabia que Deus não sabia onde Adão estava? Mas a pergunta é para abrir diálogo. Não era uma questão de localização, mas de relacionamento também. O posicionamento de Adão em Deus estava fora de ordem. Jesus perguntando a Bartimeu: o que queres que eu te faça? Para um cego fazer esse tipo de pergunta parece até um desrespeito. Porém, a pergunta abriu espaço para o milagre. Isso é uma estratégia didática, pedagógica para nós abrirmos espaço para semear aquilo que a gente precisa. Perguntas são muito importantes e você precisa saber fazê-la. Jesus sabia fazer isso muito bem e por isso ele perguntou àquela mulher, por isso ele pediu àquela mulher, por isso ele dialogou com aquela mulher. Evangelizar é aprender a começar pelo ponto de contato, pela vida real e não apenas pelos conceitos abstratos. Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes as pessoas elas ficam pensando que uma pessoa ou outra foi chamada para pregar o Evangelho. De repente você está aqui, está me ouvindo, está dizendo: pô, pastor, mas eu não fui chamado para estar como o senhor aí na frente de uma câmera, com uma boa capacidade de oratória, de comunicação. Deixa eu te falar, tudo isso é aprendido. Tudo isso é esforço, dedicação para melhor servir a Deus. É um ledo engano você imaginar que Deus não te chamou para pregar. É um ledo engano você imaginar que Deus não te chamou para evangelizar. A Bíblia nos diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Deus não disse que uns foram chamados para pregar, outros para orar e outros não. A pregação é para todo filho de Deus. Óbvio que nem todos vão estar na frente das câmeras, nem todos estarão pregando para multidões. Mas a sua multidão pode ser uma pessoa, pode ser seu vizinho, pode ser seu amigo, pode ser seu parente, seu filho, seu esposo, seu pai, sua mãe. A sua multidão é uma alma sedenta. E Deus nos chamou para levar aquilo que nós recebemos. Imagine se nós não fôssemos alcançados. E será que você não carrega algo de Deus para passar para alguém? Será que você não tem um testemunho, uma prova viva que Deus existe? Você tem algo de Deus para falar. E isso pode acontecer através de uma pergunta, através de um bate-papo simples. Mas a nossa oração é que tenhamos o preparo necessário para, através das oportunidades, semear a palavra de Deus, não com imposição, não com paradigmas religiosos, não discutindo, mas de forma sutil. Você viu que Jesus perguntou para aquela mulher, Jesus pediu, melhor dizendo, àquela mulher água em uma fonte de água.
ao meio-dia, em um sol causticante, ou seja, era algo comum, não foi algo esdrúxulo. Ela se espantou porque ele era homem pedindo a uma mulher, e sendo ele judeu, mas a ocasião era comum. Ele estava num lugar onde tinha água, estava em um lugar onde estava fazendo muito sol. Ou seja, houve um ponto de contato, houve uma estratégia para que Jesus alcançasse o coração daquela mulher. Cristo não começou com respostas, mas com perguntas que despertavam a sede. Eu preciso, você precisa, nós precisamos aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá para falar do seu amor. E quando aparentemente não houver, que nós criemos essas oportunidades. Em quarto lugar, o Deus que revela a sede maior. Preste atenção. Ao pedir água natural, Jesus conduz a mulher à realidade espiritual. Quem beber desta água que eu estou te pedindo tornará a ter sede, de Jesus para aquela mulher. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Foi isso que Jesus falou para aquela mulher. O pedido físico que Jesus fez apontava para uma sede da alma daquela mulher. Jesus provavelmente estava com sede física, mas o propósito de Jesus foi mostrar não a sede dele, mas a sede da alma daquela mulher. No capítulo de número 4 desse livro, nós vamos ver que aquela mulher era uma mulher que tinha a sua alma destruída emocionalmente. Uma mulher que já tinha tido muitos relacionamentos estava nesse exato momento em ato de adultério. Ela estava em pecado e ela encontrou alguém que poderia sanar, poderia ocupar as lacunas daquela alma. Eu preciso entender e aprender a ter a leitura das pessoas que estão ao meu lado, ao meu redor, que Jesus nos dá de presentes para que nós possamos dar a elas a água verdadeira, que é o Evangelho de Jesus, que é a graça de Deus, que vai poder saciar a sede dessas pessoas. No deserto, Israel bebeu da rocha, bebeu água cristalina que Deus gerou. Está lá em Êxodo capítulo 17. Mas depois eles voltaram a ter sede. No Salmos de número 42, verso 2, o salmista expressa: a minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. É dessa água que a humanidade precisa. Muitas vezes respondemos às nossas sedes superficiais sem encarar a sede existencial que só Cristo pode saciar. Olha que frase impactante. No coração do homem há um vazio do tamanho de Deus. Essa água que Jesus estava oferecendo para aquela mulher era Ele próprio. Era suficiência para dar saciedade à existência daquela mulher. Em quinto e último lugar, o encontro que redefine histórias. O pedido de Jesus culminaria em revelação. Ele se declara como Messias. Está lá no versículo 26 do capítulo 4. A mulher que evitava a cidade por vergonha, agora ela se tornou missionária. Porque aquela mulher, quando foi ter o encontro, quando ela esteve ali e encontrou a Jesus, Jesus mostrou a vida dela, revelou a vida dela, trouxe a solução para a vida dela, ela reconheceu a ele como Messias, ela entendeu quem é que estava ali com ele, ela creu nele e ela entrou na cidade para contar tudo aquilo que ele tinha falado para ela. Ou seja, ela transmitiu para as pessoas aquilo que ela tinha recebido. Isso é evangelização. Isto é pregação. É você levar para as pessoas aquilo que Deus te deu. Gideão, um homem escondido e medroso, é transformado em líder e libertador de uma nação. Zaqueu, curiosamente subindo numa árvore, é transformado em anfitrião da graça. Quando Cristo entra nos nossos vazios, Ele não apenas mata a nossa sede, mas nos transforma em fonte para outras pessoas. Porque escrito está no Evangelho de João capítulo 7, que aqueles que creem nele, rios de águas vivas fluirão do seu interior. E esse rio que flui de nós é o próprio Cristo. É lindo quando a gente percebe o que Jesus faz conosco e o desejo que a gente tem que as pessoas experimentem daquilo que nós temos. Cristo não apenas muda o que fazemos, mas Ele muda principalmente aquilo que somos.
Eu concluo. O Deus que pede água é o mesmo que oferece a água viva. O Cristo sedento é o mesmo que sacia toda a sede. Esse paradoxo que nós acabamos de refletir aqui nos convida a reconhecer que Deus entra nas nossas fragilidades para justamente nos encher de plenitude. Assim como a mulher samaritana, somos chamados a sair do anonimato da vergonha e nos tornarmos testemunhas da graça que transforma. Ei, aquele que pediu água à beira do poço é o mesmo que hoje oferece rios de águas vivas à beira da sua alma. Você quer beber dessa água? Você quer ser saciado por essas águas vivas? Ore comigo, por favor. Pai, obrigado por tua palavra, Senhor. Obrigado porque o teu amor nos alcançou, o Senhor nos lavou, nos redimiu. O Senhor nos amou como ninguém nos amou. O Senhor nos abraça, o Senhor nos acalma, o Senhor nos aquieta, como ninguém pode fazer. Nós agradecemos pelos amigos, pelas pessoas que estão próximas, pelas pessoas que oram, torcem por nós, mas ninguém nos conhece como o Senhor conhece. E o Senhor sabe a lacuna, o Senhor sabe a dor, o Senhor sabe aonde está necessitando agora do preenchimento da Tua presença na vida dos meus irmãos. Pai, visita-os agora. Que o rio de águas vivas entre no coração dessa mulher, desse homem, trazendo saciedade, plenitude, cura. Que o Senhor traga refrigério, que o Senhor traga coragem, que o Senhor levante o que está caído, que o Senhor cure o que está enfermo, que o Senhor dê coragem ao medroso, que o Senhor quebre as tensões, que o Senhor quebre os grilhões, que o Senhor liberte dos vícios. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor lave a alma, lave a mente, abra os olhos e que este homem, essa mulher se levante como uma vida para viver de forma plena, com uma vida extraordinária por meio do teu Espírito. Espírito de Deus, alcança o que eu não posso alcançar, o Senhor vê aquilo que eu não posso ver, o Senhor trata aquilo que eu não posso tratar. Toca nessa mulher, toca nesse homem, traz vida, traz esperança, traz livramento, traz refrigério, esperança, para a glória do teu santo nome. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Essa mensagem te edificou? Comenta aqui, meu irmão, pelo amor de Deus, em uma palavra, o que significou esse devocional para você. Foi edificante? Foi fortalecedor? Foi esperançoso? Foi resposta de Deus? Escreva aqui uma palavra e não deixe de dar o like para que essa mensagem seja enviada para mais pessoas. Quero lembrar mais uma vez, curso Aprenda a Pregar. Você pode se preparar para ser um pregador e uma pregadora do Evangelho. Deus chamou a todos, mas poucos estão preparados e você pode fazer parte desse grande exército. Vai lá no grupo fechado, me chama no Instagram, no WhatsApp, pede o link e venha se inscrever nesse curso que vai revolucionar a sua vida. Se Jesus não voltar, nós estaremos juntos. Amanhã, às 6h30, no Café com Graça, o seu devocional de todas as manhãs. Deus abençoe sua vida. Forte abraço. E até.